Muito bem, novamente eu estendo a todos e a todas um ótimo bom dia, que todos se sintam bem aqui conosco. Para mim é uma satisfação, uma alegria, é um privilégio, é uma honra. E cada vez que eu venho aqui no Congresso MV, eu me sinto muito bem, irmã, muito bem mesmo. Por quê? Porque o MV me ajudou muito. As mensagens que são pregadas aqui, que são compartilhadas, que nós estudamos, já me ajudaram muito, muito. Então, é como se um filho vem para sua mãe e começa a pagar, pouquinho em pouquinho, né? Cada vez que o Daniel Silveira me convida para contribuir aqui no MV, a gente faz de tudo para estar aqui, corre dali, aperta daqui, para que a gente possa poder aqui vir e continuar pagando ao MV aquilo que ele faz pela gente, né? As mensagens. Então, eu me sinto muito feliz, muito contente, muito honrado. Esse tema que nós iremos estudar hoje é um tema que eu gosto muito, muito mesmo. Tenho estudado sobre ele já há algum tempo e é um tema que me motiva muito. Por quê? Porque um povo que não sabe da sua história está fadado a repeti-la. Eu vou repetir, presta atenção, hein? Um povo que não sabe da sua história está fadado a repeti-la. Ou seja, os erros que o povo aconteceu no passado, né? Se você não sabe, você vai repetir novamente, assim na família. De repente o seu avô fez algo de errado, se você não sabe, você possivelmente vai fazer o que ele fez. Então, é importante sabermos dos erros para que a gente possa corrigir, ou seja, fazer uma conversão e não realizar o mesmo erro que a nossa igreja aconteceu no passado. Eu digo nossa igreja, alguns líderes, não foi a igreja inteira, não foi a denominação adventista, mas foi alguns líderes que tiveram algumas atitudes e infelizmente influenciaram muitas e muitas pessoas. Eu quero aqui fazer uma ressalva e quero estender também o nosso cordial bom dia aos nossos líderes que nos assistem desde a internet, os nossos líderes, exatamente. Desde o nosso presidente da Associação Geral, Ted Wilson, até o pastor distrital aqui da região. Todos sejam bem-vindos também. Essa palestra não é para ser usada na igreja como uma crítica, como polêmica, como guerra. Eu aprendi no MV isso, chega na igreja, chega com o livro e querer brigar na igreja, discutir, criticar, fazer aquela polêmica. Não. Essa palestra é para que faça mudança em você. E depois que mudou a sua vida, então as pessoas vão ser também beneficiadas. Então eu faço essa ressalva novamente. Por quê? Porque o Congresso MV é um congresso que não é para criticar a igreja, não é um congresso dissidente, justamente é para contribuir com a igreja. Lutemos a favor da igreja, não contra a igreja. Tudo que vai ser dito aqui é por amor à igreja, não para jogar poeira no ventilador, ou seja, fazer polêmica. Combinado? Dados os primeiros avisos, as perguntas não devem ser realizadas durante a minha palestra. Por quê? É muita informação, certo? E se eu der abertura para que as pessoas comecem a falar, e daí não vai funcionar. Às vezes a pergunta que você faz para mim, no próximo minuto eu vou responder. Então eu tenho que parar meu raciocínio, as pessoas têm que escutar e assim não funciona. Então, ou seja, guarde a sua pergunta. Pode perguntar, anote aí e tal. No final, eu vou dar um tempo para que a gente possa ter um bate-papo, conversar e poder responder as dúvidas e as perguntas. Certo? Combinado? Eu queria aqui conhecer cada pessoa, perguntar o nome de onde veio, mas nosso tempo não nos permite isso. Mas é educado quando a gente vai na casa de uma pessoa se apresentar, né? Então, para aquelas pessoas que não me conhecem, meu nome é Maicon Bruno, eu sou de Foz do Iguaçu, lá no Paraná, e estamos aqui hoje para servi-los. Tudo bem? Estão prontos? Então, aperte os seus cintos e estejam conosco, tá certo? Amigos, uma bifurcação na estrada, esse é o título da nossa palestra. Antes de mais nada, nós fazemos parte de um ministério chamado Ministério de Publicações 88. É um ministério de sustento próprio que publica livros da verdade presente do Adventismo para contribuir para que os adventistas estejam nessa linha adventista, né? E no nome do ministério é 88, por quê?
Porque 88 é uma data memorável da nossa igreja, né? É a data que Deus enviou Wagner e Jones e a senhora White ali contribuiu para que eles pudessem pregar a doutrina da justificação pela fé. E esse logo aqui, algumas pessoas me perguntam, por que você escolheu esse mascote, esse logo, essa borboleta, né? E como eu gosto muito de natureza e tal, borboleta é um bichinho que quando nasce é feinho, não é? É uma lagarta, vem de um ovo pequeno, vira uma lagarta por algumas semanas e depois ela faz o quê? Entra num casulo e depois do casulo vira o quê? Olha que linda essa borboleta. Mas então, irmão, agora eu te pergunto, por que Deus escreveu ali 88 e não 90, e não 2000, e não 10? Por quê? Porque a Bíblia diz que os céus manifestam e o que mais? Irmãos, olha só, Deus, ele escreveu 88 aqui, com a mensagem de 88 nós podemos ter a transladação voar. Olha que fantástico, olha que interessante. Então, o nosso logo é o logo 88. Eu espero que quando vocês estiverem aí nas trilhas, por aí, olhem a borboleta e lembrem do nosso ministério e do significado que é... Quase não tem mais, as pessoas botam veneno, estão matando as borboletas. Por isso que a gente tem que ir para o campo, irmã, e criar orgânico. Que bom, maravilha. Então, vamos lá, olha. Preste atenção agora com esse texto que eu vou ler aqui para vocês. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares da nossa fé. Preste atenção. Empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria alterada, uma profecia. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nesses últimos 50 anos seriam tidos por conta de erros. Estabeleceria uma nova, preste atenção na palavra nova, para bom entendedor meia palavra basta. Estabeleceria uma nova organização. Escrever-se-iam o quê? De ordem. Aonde isso? Na igreja católica? Dentro da nossa igreja. Isso é uma profecia, tá? Introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Os fundadores desse sistema iriam às cidades realizando uma obra maravilhosa. O sábado seria naturalmente menosprezado, como também o Deus que o criou. Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Ensinariam os líderes ser a virtude melhor do que o vício, mas, removido Deus, colocariam sua confiança no poder humano, o qual sem Deus nada vale. Preste atenção agora. Seus alicerces se fundariam na areia, e os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 204. Então, a nossa palestra, certo, é sobre esse livro aqui. Nós estamos hoje lançando esse livro aqui no MV, o nosso ministério vai publicar esse livro, já estamos em fase de finalização, já entrando no forno o livro, tá certo? Primeira vez que está sendo publicado no Brasil, em português, logicamente. Essa versão aqui é a primeira versão, a fork in the road, é uma expressão idiomática, tá certo? Que significa uma bifurcação na estrada, tá certo? Esse é o livro que nós vamos conversar hoje sobre ele. Esse homem aqui, irmã, aqui ó, Herbert Edgar Douglas. Quem que foi esse homem? Ao longo de 60 anos de ministério na obra de Deus, na IASD, pastor Herbert Edgar Douglas, doutor em teologia, trabalhou como professor universitário do Pacific Union College, reitor e presidente do Atlantic Union College,
editor associado da Review, vice-presidente da Pacific Press e presidente do Weimar Institute. Atuou como consultor no Amazing Facts, autor de mais de 25 livros e vários artigos. Fez parte da equipe dos editores responsáveis pelo comentário bíblico adventista. No Brasil, ele tem 3 obras, possui 2 obras pela CPB, Testemunho Oculares, e a conhecida Mensageira do Senhor, também pela CPB. E o livro Por que Jesus Ainda Não Voltou? Esse foi publicado pela editora Luz do Mundo. Ele nasceu em 1927 e faleceu em 2014. Ou seja, por que eu li aqui o currículo dele? Porque é um homem muito conhecido na nossa igreja, um homem muito respeitado, mesmo por pessoas que não concordem com a teologia que ele expressa. Mesmo assim, ele é muito respeitado. Então, ele é pastor, doutor em teologia, tá certo? Pastor Douglas. E o detalhe é que ele foi testemunho ocular na década de 50. Então, ou seja, esse livro, ele está contando o que ele viu. Ninguém contou para ele, certo? Ele não buscou na história. O que ele viu que aconteceu na década de 50 na nossa igreja. É um fato trágico, mas como eu disse para vocês, a pessoa que não conhece da sua história está fadado a repetir. Então, nós vamos estudar aqui a história para a gente não voltar a repetir, tá certo? Vamos lá. Então, o livro que vai ser tratado no livro do pastor Douglas é esse daqui, ó. Questões sobre doutrina. Em inglês, né? Questions on Doctrine. Essa daqui é a versão americana, bem antiga. E essa daqui é a versão de 2003, a versão anotada, que foi republicado nos Estados Unidos. Esse homem, George Knight, quantos conhecem George Knight? Eu vou falar algumas pessoas aqui. Então, George Knight, editor da Histórica e Teológica Introdução, da edição anotada de Questões sobre Doutrina, em 2003, escreveu, olha o que ele escreveu: Questões sobre Doutrina facilmente se qualifica como o livro mais divisor da história adventista. Um livro publicado para ajudar a trazer paz entre o adventismo e o protestantismo conservador. Acabou trazendo uma prolongada alienação e separação entre as facções adventistas que cresceram em torno dele. Então, o livro em português que foi lançado pela CPB é esse daqui, ó. Questões sobre Doutrina. Uma capa vermelha, assim, né? Bem chamativa. E já na capa dele diz assim, olha, o livro mais polêmico da história do Adventismo. Um livro divisivo. Agora, na nossa palestra, a gente vai estudar quem são as pessoas que dividem a igreja. Será que são aquelas que creem naquilo que o Adventismo sempre defendeu? Ou são aqueles que defendem o livro Questões sobre Doutrina? Porque às vezes as pessoas se levantam, você é pós-lapsariano, então você é um perfeccionista. E tal, aquela coisa toda, cria-se uma briga na igreja. Será que essas pessoas que estão dividindo ou é as pessoas que estão seguindo doutrinas calvinistas? Vamos lá, vamos ver isso hoje. Conferência no ano de 2007 na própria Universidade Andrews. Eles chamaram 24 pessoas influentes no Adventismo e 2 pessoas evangélicas para dar a sua opinião sobre o que aconteceu pós questões sobre doutrina. Eu achei muito louvável, Daniel, essa reunião. Por quê? Porque lá eles viram os 2 lados. Eles chamaram os 2 lados. 2 palestrantes principais. Quem eram? O pastor George Knight e o pastor Herbert Douglas. Eles diferem na sua teologia. George Knight e pastor Herbert Douglas. E mesmo assim eles chamaram 2 pessoas diferentes. Para quê? Para que cada pessoa tivesse a sua liberdade de falar aquilo que pensa e as pessoas, então, elas pudessem decidir qual que era o certo e errado, né? E muito interessante, 24 de outubro a 27 de outubro de 2007, foi feita essa conferência em alusão aos 50 anos da publicação do livro Questões sobre Doutrina. Inclusive, nessa conferência estava o pastor Tim brasileiro, que hoje está nos Estados Unidos, né? Pastor Tim, os irmãos Standish, o Russell ainda era vivo, né? Pastor Colin Standish estava lá, pastor David Larson estava lá. Quem mais?
tinha vários pastores. O Douglas, logicamente, né? Muito bem. O que aconteceu na década de 50 na nossa estimada igreja? Arminianismo, certo? E calvinismo. O que seria isso? São duas linhas teológicas, de interpretação teológicas, que diferem totalmente uma da outra. Calvinismo, logicamente, vocês já podem entender que veio de Calvino, certo? É baseado na doutrina de Agostinho. Então, ou seja, vem bem da linha católica, sobre o pecado, sobre a soberania de Deus, ou seja, pessoas são eleitas para a salvação e outras já nascem eleitas para a perdição. Nós não cremos nisso, né? Mas o calvinismo crê isso. Soberania de Deus, predestinação, a pessoa é destinada a ser perdido ou ser salvo. E o arminianismo é o que a nossa igreja, certo? Ela vem do arminianismo. Armínio de Holanda foi o homem que deu essa contribuição para o protestantismo. E essas duas placas tectônicas, elas não se unem, certo? Só que em 57, eles tentaram unir a igreja adventista com o calvinismo. O que aconteceu? Um terremoto. Aconteceu questões sobre doutrina e até hoje a nossa igreja tem grande divisão de pensamento e tal. Por quê? Porque eles quiseram unir em 57 o arminianismo da igreja adventista com o calvinismo dos protestantes, da linha presbiteriana, né, do calvinismo. Esse foi o grande problema fundamental que aconteceu em 57. Como começou então a nossa história? Esse homem aqui é um pastor da nossa igreja, e o nome dele é T.E. Anhu. Ele era presidente da Associação Leste da Pensilvânia e ele estava um dia escutando um programa de rádio, um programa de rádio evangélico. Quem estava pregando era o pastor Donald Grey Barnhouse. Esse pastor era um pastor muito conhecido, um pastor presbiteriano, e ele estava pregando sobre justificação pela fé. E ele era fundador da revista Eternity e também tinha esse programa de rádio. E pregou sobre justificação pela fé ali. E o pastor Anhu, escutando esse programa, resolveu fazer o quê? Mandar uma carta. Não tinha WhatsApp, não tinha internet. Mandou uma carta para o pastor Donald Barnhouse, dizendo ali a sua apreciação pela mensagem. Quando o pastor Barnhouse leu essa carta, ficou abismado. Por quê? Porque ele cria que os adventistas acreditavam que nós criamos na justificação pelas obras. Então, um adventista me mandando uma carta dessa? E que mais? Ele crê que nós tínhamos uma cristologia satânica. Por quê? Porque até aquele momento a igreja adventista ali, todos, né, a grande maioria, cria o quê? No pós-lapsarianismo. E nós éramos conhecidos no meio evangélico como seitas, assim como tinha como seitas, né? E esse pastor ficou abismado. Eles começaram a trocar cartas e tal, até que o pastor Anhu, ele deu um livro para o pastor Barnhouse, Step to Christ. Que livro é esse? Caminho a Cristo. Perfeito. Quando o pastor Barnhouse leu esse livro, ele escreveu na revista dele, Eternity, um artigo chamado Como Ler Livros Religiosos. Imaginem só. Nesse artigo, ele escreveu que o grande conflito era falso em tudo. Tinha equívocos satânicos. Olha que horrível. Um dos maiores... Caminho a Cristo. Você falou grande conflito? Eu falei grande conflito? Desculpa, irmãos. É muita informação. O livro Caminho a Cristo, desculpem. Um dos nossos best-sellers sobre justificação pela fé. E então ele falou isso do Caminho a Cristo. Nesse momento, então, eles pararam de trocar cartas, certo? O que ele falou? Que estúpido, né? Pois é, ele falou que era falso em tudo e tinha equívocos satânicos. Eu não sei onde que ele achou isso, mas é a opinião dele. Então parou-se de trocar cartas entre os dois. Ficaram sem trocar cartas, porém, as pessoas leram o artigo do pastor Barnhouse, né? Esse pastor aqui, English, presidente do comitê de revisão da Scofield Reference Bible, escreveu um editorial na revista de janeiro de 55, em sua revista, Our Hope. Ele declarou erroneamente
que os adventistas do sétimo dia negam a divindade de Cristo e que denigrem a pessoa e obra de Cristo. Ele baseava essa expressão no fato de que alguns exemplares da nossa literatura usavam a expressão compartilhava nossa natureza pecaminosa e caída. Aonde ele leu essa expressão? No livro Estudos Bíblicos para o Lar. Então ele falou isso na revista dele, né? Our Hope. Quando que o pastor Leroy Fromm, esse pastor aqui, adventista, leu aquele artigo, ele escreveu imediatamente para English. E ele disse, a antiquada nota de uma minoria nos estudos bíblicos, que é esse livro, né? Em favor de uma natureza pecaminosa e decaída de Cristo, fora expurgada anos antes por causa de seus erros e novamente fornecer evidências incontroversas para sustentar essas declarações. Também ele errou aqui, dando essa informação que tinha sido tirada, ele falou a verdade, né? Porque foi mudado mesmo. E já a gente vai estudar isso no final da palestra, tá? Mas ele fez essa argumentação para o pastor English. O que o pastor English fez então? Ele reconheceu que ele cometeu erros, né, nas colunas do Our Hope em relação aos adventistas. Ao ele seguir argumentando que Cristo não compartilhava a natureza decaída e pecaminosa dos demais homens, Fromm lhe garantiu que isso é exatamente o que nós igualmente cremos. E Fromm colocou essa frase em nota de rodapé com um típico uso inadequado de comentários de Ellen White, supostamente apoiando esse ponto de vista. Agora eu quero que vocês imaginem que com isso aconteceu uma grande crise, início de um grande terremoto. As pessoas naquela época não viam internet, não viam outras coisas, não viam televisão. O que elas viam? Elas viam as revistas. Em um país altamente protestante como os Estados Unidos, quando saía algo numa revista Eternity, por exemplo, as pessoas viam aquilo e ficavam lá pensativas sobre isso, né? Imagine a cena. Imagine os adventistas que queriam mesmo defender a igreja, lendo isso, o que eles pensavam? Então, entra em cena esse homem aqui, ó. Pastor Walter Martin, anote esse nome. Pastor Walter Martin, naquela época, um pastor jovem, muito promissor. Ele era editor da revista Eternity, ou seja, trabalhava com o pastor Barnhouse, e ele começou a procurar ali no escritório, achou as cartas trocadas entre o pastor Barnhouse e entre o pastor T.E. Unruh. Essas cartas sobre justificação pela fé. E ele estava aqui escrevendo o seu livro Rise of the Cults, que significa o surgimento das seitas. E nesse livro, ele estava ali colocando 5 religiões que, na opinião dele, eram seitas. Testemunho de Jeová, Mormons, Unidade e assim por diante. Certo? Unidade Cristã, se eu não me engano. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só que antes de ele publicar, já estava pronto o livro. Antes de publicar, ele lendo as cartas ficou com dúvida. Peraí, mas será que a Igreja Adventista realmente é uma seita? Então ele teve uma ideia. Ele procurou lá o contato do pastor Unruh e conversou com ele. Olha, marque uma entrevista, marque uma reunião com o pastor Fromm. O pastor Fromm é aquele pastor que eu já mostrei para vocês. Ele era um pastor muito conhecido no meio evangélico porque ele tinha escrito um livro muito interessante, muito conhecido, chamado A Fé Profética dos Nossos Pais. Então, os protestantes usavam esse livro nos seus estudos. Então, sabiam que era um adventista. Então, o pastor Walter Martin marcou uma reunião com o pastor, pediu para o pastor Unruh marcar uma reunião com o pastor Fromm e líderes adventistas. Para quê? Para ele tirar dúvidas, para saber o que os adventistas realmente pensavam. Pediram para o Walter Reed. Então, era a princípio 2 pessoas, agora mais o Walter Reed. Quem era esse homem? Pastor adventista, secretário de campo da Associação Geral e linguista bíblico, para que se juntasse a eles, considerando que esse era um momento dramático da história adventista, capaz de melhorar a imagem da igreja adventista diante dos evangélicos. Eu não sei como que é melhorar, porque é bom até ser chamado de seita. Se os evangélicos falam assim, você é adventista, você é uma seita, que bom, obrigado. Vindo dele é até um elogio, é claro, né?
E logo depois foi chamado mais um homem, Roy Alan Anderson. Ele era editor da revista o quê? Ministry, revista Ministério, né? Foi convidado para fazer parte desses estudos. Então, a princípio foi 5 pessoas aí que fizeram parte desse estudo. Aliás, 5 depois o pastor Roy Alan Anderson. Esse daqui era o pastor Walter Martin, bem novo, né? Esse daqui era o pastor W. Ray Reed, esse pastor adventista que participou das reuniões, tá certo? Esse daqui era o pastor Frum e esse daqui era o pastor Roy Alan Anderson, tá certo? Esse daqui é o pastor Barnhouse e esse é o pastor T.E. Unruh. Essa era a casa que eles se reuniram, é a casa do pastor Barnhouse. Então, vamos lá, Martin chegou lá para os adventistas e tinha em torno de 40 perguntas. Vem cá, adventistas, o que vocês creem sobre o sábado? Então, o grupo adventista de alguns pastores explicaram, o sábado é assim, 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 explicaram tudo certinho. E o pastor Walter falou assim, ok, não são só vocês que creem no sábado, outras religiões também creem no sábado. Por isso vocês não são seitas. Perguntaram sobre a imortalidade da alma, eles responderam certinho. Perguntaram sobre isso, sobre aquilo, tudo certinho. Quando eles chegaram em 3 questões, irmão, 3 questões, anote aí, hein? Chegaram em 3 questões, 3 pontos, irmã, basilares da nossa fé. Então esses pastores, infelizmente, deram respostas a favor dos evangélicos, não a favor dos adventistas. 3 pontos, que a gente já vai estudar sobre isso. Quando o pastor Walter Martin, ele escutou isso e falou, o quê? Olha o que ele respondeu aqui, ó. Vocês não são hereges, como pensávamos, mas irmãos remidos em Cristo. Então, através dessas 3 respostas, o Walter Martin mudou a ideia. Ou seja, ele tirou o nome da Igreja Adventista do livro que ele ia publicar, dizendo que era seita. Será que isso foi bom? Será que foi um avanço no Evangelho? Né? Será que isso é uma maneira de ecumenismo? Vamos lá, vamos aprender sobre isso. Vamos lá. Guarde a sua pergunta aí para o final. Vamos lá. Frum, Reed e Anderson convenceram Martin Barnhouse de que algumas questões problemáticas, tais como, preste atenção, natureza humana de Cristo e a visão mais ampla da expiação, eram, como escreveu Barnhouse, produtos do quê? Ala de lunáticos, irresponsáveis, de visão extravagante, como há em todos os campos do cristianismo fundamentalista. Irmãos, isso é horrível. Isso é uma acusação muito grave. Por você crer na natureza humana de Cristo, como a igreja sempre acreditou, sempre defendeu, não faz de você um lunático, um irresponsável. Agora, imagine a cena na igreja. Imagine as pessoas que criam certinho no que a igreja defendia, lendo isso, falou, mas peraí, eu lunático? Mas, como assim? Eu não sou lunático. Então começou uma crise. Só um pouquinho, querido irmão, aguarde o seu coração, segure o coração, vai lá. Eu sei que é polêmico esse tema, eu sei que vocês querem perguntar, põe no papel e no final a gente responde, tá? Senão a gente não vai andar, tá certo? Vamos lá então. Olha, o óleo fervia. Quem que é esse homem aqui? Quem sabe me dizer, chutar? Quem falou? Andreasen, exatamente. Esse daqui, um pastor chamado M.L. Andreasen, Milian Andreasen, para o português, Milton Andreasen, né? O óleo fervia. Finalmente, Andreasen, por muito tempo, um dos principais teólogos adventistas, leu o artigo de Barnhouse e viu-se entre o quê? Eu sou lunático? Que história é essa? Junto com muitos outros escritores adventistas, que enfatizavam a experiência de Jesus e sua expiação em 2 fases. Nós cremos na expiação em 2 fases ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Então tá, o ato sacrificial de Jesus foi completo na cruz. Foi completo, não é 2 fases. Mas a expiação de Jesus Cristo é em 2 fases. Por quê? Lugar santo e lugar santíssimo. Para nós sermos adventistas, para a igreja adventista existir nesse planeta, tem que defender isso. Ou seja, que em 44 aconteceu o quê?
a mudança do santo para o santíssimo, certo? Só que esses pastores não deixaram claro para os evangélicos que isso aconteceu, que Jesus... E aí, como é que fica? Então quer dizer que a igreja adventista não faz sentido existir. Olha que grave que eles fizeram. E o pastor Andreasen, que era especialista em santuário, era um homem que já foi professor de teologia, lendo isso, o quê? Eles escreveram isso e ainda chamaram esse povo de lunático? Olha que crise na nossa igreja. Tem pessoas que levantam por aí que dizem, né, que o Andreasen tal, que falam mal do Andreasen. Não, ele simplesmente, ele foi correto. Ele defendeu a fé adventista. Olha aqui, ó. O que fez a situação em 55 ficar ainda mais espinhosa foi a decisão deliberada de ignorar Andreasen, o veterano teólogo adventista por décadas. Andreasen fora diretor do Departamento de Teologia Sistemática do Seminário Adventista por vários anos. Veja que ele entendia muito de teologia. Ele estava aposentado nessa época já, né? Ele havia escrito vários artigos e pelo menos 13 livros, alguns dos quais nunca foram superados. Bem reconhecido como uma autoridade na doutrina do quê? Por que não chamaram o aposentado? Por que não chamaram lá o pastor Andreasen para responder sobre o santuário? Não chamaram. E ele foi o autor do quê? Da seção do livro de Hebreus, do comentário bíblico adventista. E o Hebreus é um livro bem que explica o santuário, né? Paulo ali deixa bem claro. E ele é o comentarista desse livro, ou seja, ele entendia do santuário. E não chamaram o pastor Andreasen. Quem que é esse homem aqui? Ruben R. Figuer. Esse pastor era o presidente da Associação Geral naquela época que o Questões sobre Doutrina fora publicado, na década de 50, ali, início da década de 60. E será que ele apoiou o Questões sobre Doutrina ou ele apoiou a não publicação desse livro? Tá certo? Olha só. Olha o que ele falou. É provável que nenhum outro livro publicado por essa denominação tenha sido lido tão cuidadosamente por um grupo tão grande de homens responsáveis da denominação antes de sua publicação, como é o caso desse. Cerca de 250 homens da América e outros países receberam cópias do manuscrito antes que o livro fosse publicado. O manuscrito preliminar, redigido por um grupo de 14 indivíduos, foi tão cuidadosamente preparado que pouquíssimas sugestões de melhora foram apresentadas. Houve, contudo, um notável coro de aprovação. Eu não sei de onde também que ele tirou essa afirmação, né? Ou seja, ele estava dando aqui respaldo para a publicação do livro Questões sobre Doutrina. Ele falou isso. Vamos ver se isso confere. O pastor Roy Allen Anderson, que era editor da revista Ministry, olha o que ele escreveu em junho de 57. Percebam que é tudo uma preparação para que o livro Questões sobre Doutrina fosse aceito, né? Olha o que ele escreveu. De todos os livros que já publicamos, nenhum passou por tamanho escrutínio como esse. Nenhum manuscrito foi preparado tão cuidadosamente e nenhum livro foi esperado com tanta ansiedade. Por quem? Olha, fica aí a pergunta, né? Vamos lá. Vão imaginando a crise. O pastor Andreasen lendo essas coisas, as pessoas da igreja também lendo essas afirmações. Olha só, em 58, na revista Ministry, deixou as coisas ainda mais surreais. Referindo no apêndice às citações de Ellen White, ele declarou: este livro, que representa o cuidadoso trabalho de um grande grupo de responsáveis líderes e que contém tão valiosas citações do Espírito de Profecia, é um livro único. Cremos que ele preenche um espaço necessário entre nossas obras publicadas. Quem disse isso? Nada menos do que o presidente da Associação Geral. Então imagine hoje o nosso presidente tendo uma afirmação sobre um livro. Isso dá um ar de credibilidade ao livro. Olha, o pastor Ted Wilson falou isso, então vamos dar uma verificada, né? Preste atenção. Na edição de 58 da Ministry, olha o que o Anderson escreveu. Preste atenção. Uma leitura cuidadosa de questões sobre doutrina deixa o leitor ciente que, emparelhada com a Bíblia, está
a constante confirmação de nossas crenças denominacionais pelo Espírito de Profecia. Isso aqui é um absurdo. Como é que eu vou colocar esse livro do lado de uma Bíblia e concordar que a expiação não foi feita em duas fases? Como é que eu vou concordar que Jesus Cristo não tinha natureza pós-lapsariana? Como é que eu vou concordar com o que eles disseram sobre a Sr. White? Preste atenção, que horrível. Isso daqui são doutrinas calvinistas. E ele falou isso? Irmãos, isso é muito estranho. Isso é horrível. Preste atenção, vão imaginando a cena, imaginando o furacão que estava acontecendo. Olha só, nesse contexto todo, sempre é assim, né? Quando algumas coisas dão erradas lá em cima, esses líderes da Califórnia, eles assinaram uma declaração inequívoca, acusando questões sobre doutrina de quê? Que representar mal certos fundamentos vitais e de comprometer outros princípios, o quê? Não é exatamente isso que a Sr. White falou. Olha, escrever-se-iam livros de maneira diferente, queriam ir contra as bases. Não foi isso que ela escreveu? Olha como Deus trabalha, irmãos. Deus levantou uma profeta para avisar o povo que ia acontecer. Livros seriam escritos para que a base fosse derrubada. E então, líderes, leigos, viram isso e falaram, opa, isso não pode ficar assim não. E esses líderes não eram dissidentes. E eles tiveram isso. Então veja, nem sempre que uma pessoa levanta contra um problema da igreja, ela é dissidente. Tomem cuidado com isso. Que interessante. Olha o que eles disseram. Olha só. Em realidade, estamos convencidos de que desde o tempo da controvérsia panteísta de Kellogg, mais de meio século atrás, nada tem sido levantado que causasse tanta, o quê? Intranquilidade. Que mais? Que mais? Irmãos, então hoje quem traz a divisão na igreja é esse livro aqui, são as doutrinas desse livro. Não são aqueles que querem fazer as coisas certas. O furacão está acontecendo desde lá, certo? Na nossa igreja teve várias crises, né? Crise com o pastor Staton, que dizia que a igreja era Babilônia, a Sr. White foi contra isso. Depois teve a crise Bellinger, certo? Que ele estava indo contra o santuário. Veja que o ponto é o santuário. E depois teve a crise o quê? Carne Santa, né? Que tentaram introduzir o quê? A natureza pré-lapsariana de Cristo, mas a Sra. White estava viva, deu de encontro a isso e eles aceitaram. Depois teve a crise Kellogg, né? The Living Temple. Depois teve a crise o quê? Questões sobre doutrina. E depois teve a crise Desmond Ford. Veja, e Desmond Ford era a mesma coisa. Falava o quê? Contra o santuário. Olha, veja que o diabo ele trabalha na mesma linha. Ataque o santuário. Ataque o santuário. Vamos lá. Olha o que disse na review o pastor Figure em janeiro de 58. Ele era presidente da Associação Geral e olha o que ele escreveu. O Questões sobre Doutrina tinha sido preparado pela Associação Geral por um grupo de nossos mais capazes eruditos e aprovado por nossos líderes de todo o mundo. De todo mundo aprovou esse livro? A fim de deixar claro ao mundo a verdadeira natureza evangélica das crenças e dos ensinamentos adventistas. Isso é um absurdo. Natureza evangélicas das crenças. Irmãos, isso é um absurdo. E ele falou isso. Imaginem as pessoas lendo essas coisas. Vamos lá. Em 56, escrevendo aos líderes adventistas em todo o mundo, Frum disse: nenhum grupo mais eminente ou representativo poderia ter sido consultado, nenhum grupo mais competente poderia dar sua aprovação, e eles o fizeram. Ou seja, dando credibilidade ao livro Questões sobre Doutrina. Pastor Frum, vamos lá. Agora, os editores da review, olha o que eles escreveram para o pastor Figure. Por isso, irmãos, que a gente não deve criticar, ficar procurando erro na vida de pastores, porque lá entre os pastores também tem líderes comprometidos, líderes sinceros. E olha só o que esses pastores disseram para o pastor Figure e para o trio de Questões sobre Doutrina. Cada uma, escreveram cartas pessoais, né? E cada uma delas expressando grande preocupação com o procedimento geral
esperando que houvesse mais suporte bíblico para cada uma de nossas doutrinas. Ou seja, ele estava falando assim, olha, revisem esse livro, veja o que está acontecendo, veja se realmente é verdade. Eles estavam preocupados com a publicação desse livro. O pastor Raymond Cottrell, outro líder que teve uma atitude muito louvável. O pastor, ele era editor do que? Do livro do Comentário Bíblico Adventista. Ele escreveu uma carta de 16 páginas, quase um livreto aí, né? Escreveu exclusivamente para os líderes da Associação Geral, expondo os erros do livro Questões sobre Doutrina, ou seja, eles foram avisados. E esse homem aqui é um pastor adventista, outro homem que teve uma atitude muito louvável, Raymond Cottrell. Francis D. Nichol, olha o que ele escreveu. Ele era editor da revista Adventista, né? E escreveu uma carta confidencial ao pastor Figure, mencionando que foram feitas a Marte algumas afirmações que muitos de nós, o pastor Figure estava dando credibilidade, olha o que ele escreveu. Muitos de nós, de pensamento maduro, não podemos apoiar. Ele temia que o trio de questões sobre doutrina ou não tinha compreendido como deveria a total importância das mais distintivas diferenças doutrinárias com o mundo, ou então inadvertidamente sucumbiu à tentação de ofuscar deficiências a fim de encontrar um meio termo de quê? Camaradagem, ou seja, estava ali com os evangélicos e tal. Então ele colocou essa suposição. O pastor F. D. Nichol. Agora aconteceu aqui um ato muito ruim. Nos escritórios do Comentário Bíblico Adventista, o pastor Raymond Cottrell, aquele que escreveu a carta de 16 páginas para o pastor Figure, entrou um dia no escritório lá com o quê? Uma toalha no ombro e uma bacia na mão. Os editores olharam para ele e o editor começou o quê? Lavar as mãos, tal qual Pilatos. Pilatos fez isso, né? Um lavava a mão e secava, daí passava para outro. Lavava a mão e outro secava. E, inclusive, nesse grupo estava quem? Pastor Herbert Edgar Douglas. Um pastor que nós admiramos, respeitamos, que escreveu esse livro, mas nesse momento ele teve uma atitude, infelizmente, covarde, né? Fizeram essa cerimônia de lavação de mãos. Por quê? Dizendo que, ou seja, nós fizemos, falamos e agora as coisas... Que horrível, que horrível. Mas com certeza o pastor Herbert Douglas se converteu disso daí, se arrependeu dessa lavagem de mãos. Que horrível isso, né? E só quem pode contar isso é quem participou, o pastor Douglas. Olha o que esse líder aqui, escreveu. Está para acontecer o quê? Um furacão na nossa igreja, com essas informações sobre o livro Questões sobre Doutrina. Mas, volto a dizer, tem líderes honestos, sinceros e consagrados na nossa igreja. E eu dou aqui um recado para aqueles que nos assistem desde a internet. Você é um líder, você é um pastor, presidente da associação, não sei. Estude esse livro, seja sincero com seus membros, passe para eles que esse livro tem erros grotescos e fale a verdade para eles. Por que não pregar para eles sobre isso? Nós estamos aqui para contribuir com a igreja. Contribua também. Esse pastor aqui, presidente da União Central Americana, enviou uma carta para todos os presidentes das associações de seu campo. Olha o que ele disse. Sob o disfarce de palavras caramelizadas, que derramam assim a chamada camaradagem cristã, o Sr. Marty continua a servir o mesmo caldo teológico, porque ele era batista, o qual nossos precursores espirituais tiveram que rejeitar anos atrás. Nessa carta a Figure, ele chamou Questões sobre Doutrina de uma tentativa esperta e sutil de minar as doutrinas basilares dos adventistas do sétimo dia. Irmãos, vocês percebam que aquilo que a Sr. White falou, livro vai tentar derrubar a base. Um pastor já falou a mesma coisa. Ele falou, esse livro, ele apontou, está derrubando as bases da nossa igreja. Veja como Deus usa as pessoas. Pastor da nossa igreja. Olha o que esse pastor falou. Eduardo Repestal.
Será um grande infortúnio se depois da publicação qualquer das posições tomada seja repudiada por grande parte dos próprios obreiros, levando uma o quê? Divisão generalizada e a confusão interna e externa. Então ele estava dizendo assim, olha, vai ser horrível que depois de muitos anos as pessoas aceitem o que esse livro aqui está dizendo, naqueles pontos errados, e isso cria uma grande divisão generalizada. E sabem hoje que nossa igreja tem uma divisão. Pessoas creem que tem que ordenar mulheres, pessoas dizem que não tem que ordenar mulheres, pessoas dizem que o louvor é assim, outras dizem que o louvor é assim. Por quê? Porque nesse tempo aconteceu essa grande apostasia ômega, ou seja, de não crer nos testemunhos. E daí as coisas começam a ficar relativas, não absolutas, né? Olha o que o pastor Raymond Cottrell falou. Estejamos certos de que nada entre no livro proposto que nos custará os próximos 50 anos para desfazermos. Ou seja, vai ser escrito esse livro e vai demorar 50 anos para a gente tentar e se desfazer, se conseguir desfazer. Oportunidade do século. O pastor Douglas, ele usa essa expressão por quê? Porque naquele tempo, imagine se, quando o pastor Walter Martin pediu a entrevista de reunião com os adventistas, e eles tivessem sido sinceros, explicado para o pastor Walter Martin, que era muito conhecido, promissor, um talento na teologia, explicasse, olha meu amigo, é o seguinte, nós pensamos isso, tudo certinho, isso e isso. Quem sabe até ele poderia se converter ao adventismo e poderia ele escrever um livro, Mundo Evangélico. Eu era antes evangélico, agora eu sou adventista, porque esses pastores me explicaram corretamente a fé adventista. Quem sabe muitas pessoas iriam para a igreja. Imagine que oportunidade do século nós tínhamos, né? Nessa data aqui. E nós perdermos. E quando eu falo nós, irmãos, e também eu digo agora que para os líderes, nós, não é os líderes. Quando a igreja erra, todos erram. Nós somos uma equipe, mesmo barco, certo? Se o barco pende para cá, todos se machucam. Então, quem gosta mesmo da igreja adventista, veste a camisa, ou na hora ruim, ou na hora boa, certo? Oportunidade do século. Agora, o que fez esse homem aqui, M.L. Andreasen? Andreasen, como muito inteligente, muito estudioso, ele queria participar das reuniões lá com o povo, queria participar para contribuir, e não permitiram que ele participasse das reuniões. O que ele teve que fazer então? Ele escreveu cartas, várias cartas, foram 7 cartas, e enviou para a igreja dos Estados Unidos, para alertar o povo, porque ele queria ajudar, mas não tinha voz lá nessa reunião. Ele então escreveu as cartas, as famosas cartas às igrejas. Nada de dissensão, nada de crítica à igreja, mas ele queria resolver, ele queria avisar que esse livro tinha erros muito maus. Esse é especialista no santuário. Exatamente, especialista no santuário. Então, ele tinha know-how, irmão. Não era qualquer pessoa que queria participar. Ele tinha know-how, ele queria participar para ajudar o povo, né? Então, 3 doutrinas que foram atacadas pelo questões sobre doutrina. Então, se você comprar esse livro, ou se você tem esse livro, tem em casa, né? A grande maioria desse livro aqui é perfeito. É sobre sábado, sobre, que mais? Imortalidade da alma. Perfeito, simplesmente perfeito, né? Agora, 3 pontos, tá? 3 pontos que esse livro falhou, e falhou feio. As bases da nossa fé. Quais seriam? Santuário. A obra expiatória de Cristo foi completada na cruz. Donald Barhouse entendeu assim, após o trio falar sobre o assunto. Ou seja, se Cristo então efetuou a expiação na cruz, completa na cruz, não tem razão para a igreja adventista existir. Olha que sutilidade que eles falaram ali. Então não tem razão do juízo investigativo. Então não tem razão da vitória sobre o pecado. Mas então não tem razão de nada na nossa igreja. Ou seja, em outras palavras, irmão Maxwell, ele estava dizendo ali que a igreja adventista não é a igreja verdadeira. É lógico, dá para você entender isso. Ou seja, a igreja remanescente da profecia, irmão Fabiano, não estava clara nessa doutrina.
Olha que grave. E a senhora White avisou, base da nossa fé. Vamos lá. Segunda doutrina, qual que é? A humanidade de Cristo, que ainda hoje é tanto falada, é um assunto que uns pensam assim, outros pensam assado, né? Nós cremos o quê? Que a salvação de Jesus Cristo, o ato sacrificial de Jesus Cristo, ocorreu na cruz e foi completo. Todos concordamos. Não precisa mais morrer, o Cordeiro, não precisa mais Jesus morrer, foi completo. Mas a expiação, os resultados da morte na cruz de Jesus Cristo, eles têm duas fases. Eles continuam ainda hoje. O juízo investigativo é isso. Jesus Cristo falando com o Pai, aceitando, pedindo perdão pelos pecados do seu povo através da morte de Cristo. Ou seja, então a expiação em dois momentos. E aqui nesse livro, os pastores lá, eles deram a entender que a expiação foi finalizada na cruz do Calvário. Assim como os evangélicos creem, né? Segundo ponto, como eu falei, a humanidade de Cristo, que nós cremos no pós-lapsarianismo, assim como a igreja sempre cria, né? E aqui eles disseram para os pastores natureza pré-lapsariana. Isso muito grave, né? Então daí que vem a nossa grande crise sobre a natureza humana de Cristo. Então veja, amigos, que estão aqui e que nos assistem desde a internet. Quem divide em relação a essa doutrina não são pós-lapsarianos, mas os pré-lapsarianos. Né? E não é com vontade disso, mas é porque é errado. É uma doutrina calvinista, uma doutrina que vem da origem católica. E o terceiro ponto, papel profético da senhora White. Olha que interessante, os 3 pontos que nos fazem diferentes dos evangélicos. Papel profético da senhora White. Nesse livro, eles não deixaram claro que a senhora White era profeta da igreja remanescente. Então, se ela não é profeta, tudo que ela fala é um conselho. Ah, isso é um conselho, isso é um conselho, isso é um conselho. Então, por isso hoje que tem esse grande problema na nossa igreja. Fala de vestimenta, né? Tal. Por quê? E alimentação, quando ela fala tem que ser assim, cria divisão. Por quê? Um dos fatores foi esse livro aqui, certo? Eles não deixaram claro o papel profético da senhora White. Então preste atenção. Santuário, derruba a igreja adventista. Claro, derruba a igreja adventista. E indiretamente diz que ela é Babilônia. Olha que grave isso. A doutrina da humanidade de Cristo, que eles erraram pela lapsariana, leva então a não vitória sobre o pecado, que a vitória sobre o pecado vai ser quando? Vai ser na volta de Jesus. E nós estamos vivendo exatamente isso, né? Nenhuma TV por aí fala uma coisa, e daí vem um pastor aqui e fala, e essa crise, e vai pecar e não vai pecar. Irmãos, a Bíblia é simples. Sede vós perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Ponto final. Né? O que é pecado? É escolha. Não é natureza. Só que aqui houve uma bifurcação no adventismo. Pessoas então deram ar para que as pessoas pudessem pensar, né, que a natureza de Cristo ela não é pós-lapsariana. E por isso que daí acontece essa bola de neve, né? Lá mudou um pouquinho, daí vai mudando, e hoje, quem sabe se você fala que você é pós-lapsariano, não é visto com bons olhos, né? Vou até a doutrina da justificação pela fé. É claro! No evangélico. Eles tiraram o cordeiro do santuário. Olha que grave isso. Muito grave. Vamos lá. E o número 3, Ellen White. Então, todas as ordens que Deus deu através da senhora White ficam rebaixadas, né? Ah, mas não é como a Bíblia e tal, e começa a virar conselhos. Né? Nossa mais proeminente escritora. Eles tinham que ter falado, é nossa profeta. E se você acha que é seita, pode achar, nós queremos assim, ponto final. Claro. Então esses foram os 3 pontos, né? Se você quer saber mais sobre esses temas aqui, tem a palestra do Daniel Silveira, congressomv.org/Baker, tá certo? Vamos lá, vai anotando as suas perguntas, que no final a gente responde. Nesse tempo, Daniel Silveira, o que eles fizeram lá? Ele, na realidade, escreveu essa obra épica no Adventismo, The Word Was Made Flesh, que traduzido significa a palavra, o verbo se fez carne, né?
uma breve revisão de 100 anos da história adventista, o Dr. Ralph Larson. Então, irmãos, quem tem argumentos, apresenta. Quando você vai em algum lugar, ou se você estiver numa comissão de igreja, e alguém se levantar para você e começar a falar da sua pessoa, da sua personalidade e tal, e não entrar em doutrina, é sinal que a pessoa não tem argumentos. Quando você tem argumentos bíblicos para a pessoa, vai chegar e vai falar, olha, a sua doutrina está errada, por isso, aqui em Mateus diz isso, o senhor entendeu? E assim por diante. E Ralph Larson fez exatamente isso. O que ele fez? Ele viu essa crise na igreja adventista, então ele sentou e escreveu esse livro épico, que tem 400 citações que dizem que Jesus Cristo veio com uma natureza pós-lapsariana. Tá bom para você 400? Porque por aí o pessoal pega 2 ou 3 citações da carta Baker, né? E quer informar a doutrina do pré-lapsarianismo. E aqui o pastor pegou 400. Né? Olha só, e esse livro aqui eu já quero dizer para os irmãos que vai ser publicado em breve, hein? O próximo livro é esse daqui, ó, Tocado por Nossos Sentimentos. Ele foi publicado, muito bom, né? Ele foi publicado na França pelo pastor Jean Zurcher e ele foi traduzido para o inglês. Em 99 ele foi publicado na Casa Publicadora Adventista dos Estados Unidos, que nesse tempo o presidente dessa casa era quem? Pastor Ted Wilson, o atual presidente da nossa igreja, né? Sobre o título Touched with Your Feelings. A versão em português, nós publicamos esse livro, Tocado por Nossos Sentimentos, tá certo? No final a gente vai passar uma lista aí para vocês deixarem um WhatsApp, para a gente poder mandar mais informações, aqueles que quiserem adquirir o nosso material também. Certo? Então esses 2 livros são livros históricos que explicam que a nossa igreja não tinha citações, Daniel Silveira, pré-lapsarianas, que os escritores eram pós-lapsarianos. Então, dizendo que esse livro aqui, que fala que Jesus Cristo veio com a natureza pré-lapsariana, é uma inverdade, é uma fraude acadêmica. Tá certo? Agora em 49, o que aconteceu em 49? Quantos aqui conhecem esse livro aqui, ó? Estudos Bíblicos para o Lar. Sua irmã conhece? O irmão Maxwell, o irmão que também tem, maravilha. O irmão também tem. Esse livro aqui foi publicado a primeira vez em 1914. A senhora White ainda estava viva quando publicaram esse livro. Um livro tremendo, muito interessante. E em 49, olha o que aconteceu. Eles fizeram uma modificação nesse livro sobre a natureza humana de Cristo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse livro aqui é a versão em inglês bem antiga, né? Bible Readings for the Home. Olha o que Anderson falou sobre a modificação que aconteceu nesse livro. Muitos anos atrás apareceu uma declaração no livro Bible Readings for the Home que afirmava que Cristo veio em carne pecaminosa. É difícil saber como foi que essa expressão escorregou para o livro. Escorregou para o livro? Ela tem sido citada muitas vezes por críticos ao redor de todo o mundo como uma expressão típica da cristologia adventista. Mas quando esse livro foi revisado em 49, por quem foi revisado? Essa expressão foi eliminada, visto ter sido reconhecida como fora de harmonia com nossa verdadeira posição. Quem que fez isso? Eu te pergunto. E realmente foi modificado. Essa foi a opinião do pastor Anderson, né? O que aconteceu então? Vamos lá. Essa foto aqui é do livro de 85. Ainda, olha que bênção, olha como a mão de Deus está o leme. Em 85, aqui no Brasil, não tinha feito a modificação. Nos Estados Unidos foi feito em 49 e ontem o irmão aqui me informou que ele tem um livro na data de 91, feito pela CPB, ou seja, aqui no Brasil em português, que está completo, sem feita a modificação. Década de 90, ainda não tinha chegado a modificação aqui no Brasil. Que bênção, né? Só um pouquinho, guarda a sua pergunta, só um pouquinho. Então vamos lá, ó. Pergunta número 6, olha o título. Vida o quê? Sem pecado. Olha que bênção, irmãos, a nossa igreja. Por isso que eu louvo, antes de você criticar a igreja, agradeça pela igreja que nós temos, que Deus permitiu que nós estejamos nela. Vida sem pecado. Depende a lente que você vê. Se você quer ver erro na igreja,
Você vai achar, puxa, a vida de pastor, vida disso e tal, você vai estar com uma lente preto e branco, né? Olha tudo preto e branco. Mas se você, pela fé, pedir para Deus trocar a lente, passa um paninho ali, colocou outra lente, você vai começar a ver pessoas na nossa igreja, mesmo na liderança, mesmo entre escritores, que querem fazer as coisas certas. E é ruim ser pessimista, sabe? Criticismo, tudo está errado. Não, peraí. Deus está no leme. Ele vai pôr tudo em ordem. Mas, primeiro, Ele quer pôr a sua vida em ordem. Não a igreja. Você é a igreja. É claro. É claro. Vamos lá. Então, olha o que diz aqui, ó. Pergunta número 6. Anote aí. Até que ponto partilhou Jesus de nossa humanidade comum? Olha que pergunta interessante. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa, caída. Senão não seria então em tudo semelhante aos irmãos. Não seria como nós em tudo. Tentado não venceria como temos que vencer. Olha que interessante. Então aqui está dizendo que Jesus Cristo veio o quê? Uma natureza pecaminosa e caída. E isso estava no livro, aqui ó, CPB em português, ó o logo da CPB. Ou seja, então a Igreja Adventista publicou esse livro, a CPB publicou esse livro, né? Olha aqui, ó, a segunda página, e já vou mostrar a modificação que teve. Segunda página, pergunta número 7. Onde em Cristo condenou Deus o pecado e nos ganhou a vitória sobre a tentação e o pecado? Olha que interessante. Deus em Cristo condenou o pecado não por se pronunciar contra ele como simples juiz sentado no tribunal, mas vindo e vivendo na carne. Na o quê? Pecaminosa carne, sem todavia pecar. Em Cristo ele demonstrou que é possível, por sua graça e poder, resistir à tentação. Olha que interessante. Vencer o pecado e viver uma vida sem pecado. Na o quê? Na pecaminosa carne. Olha que raciocínio. Nós vencemos porque Cristo venceu. Cristo é o modelo. E o que eles fizeram daí em 49? Olha só. Preste atenção agora. Pergunta número 6. Até que ponto Jesus partilhou de nossa natureza comum? Olha o que eles escreveram daí. Tiraram, né, um pedacinho. Em Romanos 8:3, 8:4, Paulo declara corretamente que Jesus Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa. Só que agora aqui está o quê? Entre aspas. Temos algum professor de português aqui, alguém que entende de... Por que colocou entre aspas? Entre aspas pode significar uma ironia, sim, algo que não seria verdade. É um faz de conta, né? Entre aspas. Ou autoria de outra pessoa também, né? E colocaram agora aqui entre aspas. Ponto final. Mas no livro antigo não tinha nossa carne pecaminosa, o quê? Cadê a palavra decaída? Aonde que está? Escorregou? Da onde? Foi para onde? Né? Tiraram essa palavra. Tiraram. Não sei quem tirou. Número 7. Onde em Cristo Deus condenou o pecado e ganhou para nós a vitória sobre a tentação e o pecado. Olha aqui no final. Ó, Cristo demonstrou que é possível por sua graça e poder resistir à tentação, vencer o pecado e viver uma vida de consagração a Deus. Cadê a parte que diz lá, o quê? Com a natureza pecaminosa. Tiraram. Pois é, tiraram. Então esse foi um ato estranho que aconteceu em 49. Veja a crise que estava acontecendo na nossa igreja. Então tudo isso, irmãos, não é um mero exercício teológico, né? Para querer saber se Adão tinha umbigo, coisas assim fúteis que não nos levam a nada. É algo importante. Olha por que isso é importante. Olha o que a senhora White fala aqui, ó. Em nosso favor, ele deixou suas vestes reais, desceu do seu trono celestial e condescendeu com revestir sua divindade com humildade e se tornando como um de nós, mas sem pecado, para que sua vida e caráter pudesse ser um padrão para todos copiarem, a fim de obter o precioso dom da vida eterna. Só por isso. Jesus veio com a natureza para nos dar exemplo de como um pecador com tendência ao pecado pode viver unido a Cristo. Isso não tem nada a ver com perfeccionismo, nada a ver com dissidência. Tá certo?
Agora, um outro editorial da revista Ministry que botou fogo na lenha. Olha só. Loise, olha o que ele disse. Ele escreveu que Questões sobre Doutrina estava prestes a ser publicado. Era um novo marco na história da Igreja Adventista. Um novo marco. Finalizando a nossa palestra, esse homem aqui, o nome dele é Kenneth Wood, pastor adventista, certo? Ele era editor da Review and Herald e foi diretor do Ellen White State. Olha o que ele escreveu. Ele leu o livro do pastor Herbert Douglas, Uma Bifurcação na Estrada, né? E olha o que ele escreveu. Uma coisa é certa, os fatos são obstinados. Como sementes lançadas em solo fértil, eles podem não ser vistos por algum tempo, mas finalmente germinarão e surgirão na superfície. Alguma geração tratará honesta e corajosamente os fatos apresentados neste livro. Que Deus impressione alguém que leia este livro a fazer isso e dessa maneira contribuir na resposta à oração de Cristo. Que todos sejam um. Olha que interessante. Então, ao você ler esse livro, e eu faço novamente a ressalva, nossas publicações do nosso ministério não é para você chegar na sua igreja, discutir com o pastor, criar problema, criar briga, chamar a igreja de Babilônia, criar problemas. É para você unir mais a igreja ainda, unir na verdade. Saiba que na nossa igreja, após o pastor Robert Firger sair da presidência, entrou o pastor... o pastor Figur sair da presidência, entrou o pastor Robert Pearson, que foi um dos anos memoráveis da nossa igreja, década de 70. A igreja crescendo com força. O pastor Herbert Douglas escreveu a lição da escola sabatina do terceiro trimestre de 77. E qual foi o título? Jesus Cristo, o homem modelo. Jesus Cristo, pós-lapsariano, explicando para a igreja, ou seja, dizendo para a igreja que o Questões sobre Doutrina estava errado. Esse livro, década de 70, irmã, lá nos Estados Unidos, através da presidência do pastor Robert Pearson, foi colocado na gaveta. Literalmente, eles tiraram esses livros das lojas adventistas. Olha, irmão, perceba que na liderança, agora eu faço um apelo aqui para os líderes que nos assistem, veja a influência que tem a liderança sobre a igreja. O pastor fala algo, influencia as pessoas, a atitude dos pastores. E o pastor Robert Pearson, irmão Marcos, foi um guerreiro. Ele com mais a sua equipe, tiraram esse livro das lojas adventistas. Por quê? Porque é um livro de origem, irmão, evangélica, dizendo sobre o catolicismo, a nossa igreja. Olha que horrível. E esse livro foi tirado. A igreja crescendo e a igreja teve várias mudanças para o bem. Para finalizar, o pastor Herbert Douglas era muito amigo do pastor Roy Alan Anderson, que foi um que participou lá do trio das conversas. E o pastor Anderson ligava para o pastor Herbert Douglas e perguntava assim, pastor Herbert, eles tinham intimidade, ele falava, Herbert, o que está acontecendo com a nossa igreja? Porque ele estava vendo, irmãos, que o furacão estava acontecendo, as coisas acontecendo, brigas, intrigas e tal e coisa, e ele ligava e perguntava ao pastor Herbert, o que está acontecendo com a nossa igreja? Só que o pastor escreve nesse livro que ele nunca teve a coragem de falar para ele, olha, está acontecendo isso devido a essa bifurcação na estrada, que através da sua atitude houve na nossa igreja. Olha só que interessante. Então, irmãos, moral da história, resumo. Você sabendo desse material, o que deve nos levar? Qual a atitude? A atitude é a seguinte, Deus tem uma igreja, Deus tem um povo, mas nós devemos estudar a história para não repetir a história. E ao invés de criticar a igreja, a gente deve identificar onde estão os erros e se é solução. Uma coisa é você voltar para a igreja depois do Congresso MV e discutir e tal, eu sou um atalaia, vou brigar daqui, Não, para! Brigue com as suas tendências, se ajoelhe e peça a Deus perfeição de caráter, vitória sobre o pecado para você. Não para o pastor, não para o vizinho, não para você. Quando você estiver andando com Cristo,
as pessoas vão olhar para você e vai ser a melhor maneira de você ser um atalaia. Melhor maneira de você pregar justificação pela fé. Melhor maneira de você pregar vitória sobre o pecado. Por quê? Porque você provou das promessas e você está vencendo o pecado. E essa é a melhor maneira de você pregar o evangelho para as pessoas. Que eu e você, irmãos, possamos ser guerreiros, vitoriosos e lutar pela igreja, a favor, irmã, e não contra a igreja. Isso me arrepia, porque eu amo a igreja e nós amamos a igreja. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Ó Deus de amor, nosso querido Pai, nosso general, nós queremos estar na batalha, Senhor. Porém, nos capacite. E essa batalha, ó Pai, não é contra a igreja, mas a favor da igreja. Ó Pai, cumpra as suas promessas em nós de vitória sobre o pecado, de perfeição do caráter, de obediência à lei. E que possamos, ó Pai, participar da promessa que o Senhor deu a Abraão. Ande em minha presença e ser perfeito. Lhe pedimos que o Senhor abençoe a todos os líderes que nos assistem nesse momento, desde o presidente da Associação Geral até o pastor distrital aqui dessa cidade. Lhe pedimos a sua bênção no nome de Jesus. Amém. Congresso MV, Membros pela Igreja. Uma convenção de membros da IASD que cresceu para defender a identidade adventista e proclamar as 3 mensagens angélicas. Para mais recursos como este, acesse congressomv.org/blog.